Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos aí. Aula de matemática, aula da semana 7. Essa aula é destinada para os alunos da sétima série. Aula muito importante. Nessa aula a gente vai ver o principal conteúdo do semestre de vocês, tá? Que se chama equações. Então é muito importante que vocês saibam resolver uma equação, né? A gente viu já nas aulas anteriores o que é uma expressão algébrica, valor numérico, e agora a gente vai ver como resolve uma equação, tá bom? Então, a partir dessa aula para as próximas, a gente vai explorar bastante esse conteúdo de equações. É muito importante que vocês saiam da sétima série sabendo resolver uma equação, ok? Então, aquelas informações importantes, hoje é quarta-feira, nossa videoaula, né? A gente tem atividade hoje quarta-feira, a próxima atividade é só na sexta. Na semana passada não teve a aula da quarta-feira, não teve a videoaula, porque foi o feriado, né? Teve só a atividade da sexta. Essa semana tá tudo em ordem, tudo tranquilo. Então, começando nossa aula aí, equações do primeiro grau. Vamos lá? Equações do primeiro grau. O que é uma equação, professor? O que é a diferença de uma equação com uma expressão? Se eu falar equação, expressão, o que é diferente? Pessoal, lembra que eu falei que na matemática existem expressões que têm números e letras? E a gente chama essas expressões de expressões algébricas? A equação, ela é uma expressão algébrica. Ela tem número, ela tem letra. Só que o mais importante, ela tem um sinal de igual. Aqui, ó. Olha o sinalzinho de igual aqui no meio. Ó. Isso aqui faz dela uma equação. Então, ela é mais do que uma expressão algébrica. Ela é uma equação. Tá? Então, vou apagar aqui e vou mostrar para vocês a diferença aqui. Ó. Eu vou escrever uma expressão numérica. Olha como é que é uma expressão numérica. Ó. 2 vezes 3 menos 5. Acabou. É uma expressão numérica. Só tem números. Tá? O que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é quando tem letras. Ó. 2 vezes x mais 4 vezes y. Expressão numérica, a de cima é uma expressão numérica, só tem números. A de baixo é uma expressão algébrica, porque além de números ela também tem letras. E a equação, professor? A equação é igual a essa aqui, ó. Ela parece uma expressão numérica, ó, 2 vezes x menos 3, só que ela tem um sinal de igual a 7. Então, a diferença da expressão algébrica para uma equação é que a expressão algébrica ela não tem o sinal de igual, ela é apenas números e letras. A equação ela tem números, ela tem letras e ela tem um sinal de igual. Isso modifica tudo, porque a gente consegue resolver uma equação. Enquanto que uma expressão algébrica a gente consegue no máximo simplificar, tá? Ou calcular o valor numérico. Tá? Mas a equação a gente consegue resolver. A gente vai achar um valor para o x aqui. Ó. A gente vai descobrir qual é o valor do x. Tá? Esse x ele é chamado de incógnita. Ou também, muitas vezes, chamado de variável. Mas a maneira certa da gente falar é que ele é uma incógnita. Por quê? Porque a gente vai descobrir qual é o valor desse x. Tá bom? Vamos ver como que a gente faz isso na prática. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Então, eu vou colocar umas equações do primeiro grau muito parecidas com aquilo que a gente estava fazendo nas aulas anteriores. Olha só. Lembra daquelas perguntas? Ó? Um número menos 5 é igual a 13. Qual é esse número? Lembra que antes a gente só montava a expressão? Agora a gente vai aprender a resolver essa expressão, porque ela vai ser uma equação. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou montar ó, um número. Pessoal, lembrem-se dessa expressão. Ó, um número. Que número é? Não sei. Eu ainda não sei. Quando eu não sei, eu escrevo x. Então, ó, um número é x. Tá? Menos 5. Menos 5. Isso aqui não é igual à semana passada, semanas anteriores? Eu vou montando a expressão, ó, um número menos o 5. Ó, um número x menos 5. Só que olha o que ele tem agora no final. Ó, é igual a 13. Então eu vou escrever o símbolo de igual e vou colocar o número 13 aqui. Ó. Acabei de montar uma equação para esse meu problema. Um número menos 5 é igual a 13. Qual é esse número? Bom, agora eu tenho que resolver a equação para descobrir qual é o valor do x. Como é que eu faço isso, professor? Existe uma técnica chamada de isolar. Isolar a letra, tá? Então eu tenho que deixar a letra, o x, sozinho desse lado aqui da equação. Tá vendo que a equação ela tem dois lados? Esse lado aqui da esquerda e o lado da direita. Quem está separando ela ó, é aqui, ó, o igual.
O igual, ele separa a nossa equação. De um lado fica um membro da equação, do outro lado fica o outro membro da equação. O que a gente tem que fazer aqui? Do lado de cá, ó, no primeiro membro, a gente vai tentar deixar somente as letras. E no segundo membro, a gente vai tentar deixar somente os números. Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou apagar aqui. Vamos lá. Ó, se o nosso objetivo é deixar somente a letra nesse membro aqui, o 5 está no lugar errado. Esse 5 ele deveria passar... Deixa eu apagar isso aqui também. O 5 ele deveria passar para o lado de lá. Tá? Então eu tenho que tirar o 5 menos 5 daqui. Só que funciona assim na equação. Toda vez que você modifica um número, ou seja, pega esse número e transporta ele de um lado para o outro na equação, o sinal dele vai mudar. Se era menos, vira mais. Se era mais, vira menos. Se era vezes, vira divisão. Se era divisão, vira vezes. Se era potência, vira raiz. Tá bom? Então, é simples. Era menos 5. Quando ele vier para o lado de cá, ele vai virar mais 5. Na verdade, o que a gente está fazendo é somando mais 5 dos dois lados. Essa é a maneira prática de resolver, tá bom? Então, ó, o x ele fica no ladinho dele, no canto dele, ele estava aqui, e esse menos 5 ele vai sair daqui e vai passar para o lado de lá. Então vai ficar assim, ó, x é igual a 13, que também ficou quietinho no lugar, não mudou, e o menos 5 vira mais 5. E agora? Agora ficou fácil de resolver, porque olha só, desse lado de cá, ó, desse membro, só tem letras, o x. E nesse membro só tem números. Exatamente era a técnica que a gente queria fazer. Era o que a gente estava procurando fazer. Isolar o x, ou seja, deixar o x sozinho no lado e deixar os números sozinho do outro. Então, agora é só resolver. Quanto que é 13 mais 5? Só pode dar 18, não é assim? Então, ó, x igual a 18. Acabei de resolver. 13 mais 5, 18. Vamos ver mais um? Vou apagar essa resposta final aqui. Vou colocar essa resposta aqui. Ó. Vou puxar para cá, tá? X igual a 18. Vou ver agora o próximo exemplo. Ó. Um número é x. Mais é o sinalzinho de mais. 10. Número 10. É igual a 25. Então, é igual a 25. Acabei de montar minha equação. Um número x mais 10, ó, mais, sinalzinho de mais, 10 é igual a 25. Qual é esse número? Bom, eu tenho que resolver e eu resolvo do mesmo jeito que eu resolvi a equação de cima. Esse mais 10 ele está no membro errado. Eu tenho que passar ele do primeiro membro para o segundo membro. Só que quando eu faço isso, eu mudo o sinal. Era mais 10, quando ele vier para cá, ó, ele vai virar menos 10. Então vai ficar x é igual a 25. Não mudou o 25, né? Menos o 10. Ó, o 10 mudou. Ele era mais, vira menos. E aí agora eu resolvo. Vou puxar aqui para resolver aqui em cima. Ó, x... Nossa, esse x ficou bem feio. Deixa eu fazer um x mais bonito. X é igual... Pessoal, 25 menos o 10. Fácil. 25 menos 10 é 15. Então a resposta final é 15. Qual que é o valor do x? X é 15. Qual que é o valor do x aqui? X é 18. Viram? Então, toda equação você vai encontrar uma resposta. Por que a gente chama de equação do primeiro grau, professor? Porque a equação do primeiro grau, ela vem com um número 1 aqui em cima, ó, o expoente 1. Quando vocês chegarem na próxima série, na oitava série, vocês vão ver a equação do segundo grau. E a equação do segundo grau ela vai vir com 2 aqui em cima. Ó, tá? O que isso significa? O que isso muda? Bom, uma equação do primeiro grau ela aceita uma resposta, apenas uma. Tá? Uma equação do segundo grau ela aceita duas respostas. Uma resposta às vezes positiva, outra negativa, ou respostas diferentes. Às vezes duas respostas positivas, às vezes duas negativas, mas ela aceita duas respostas, tá bom? Uma equação do terceiro grau aceitaria 3 respostas, e por aí vai, tá? Então o grau determina quantas respostas, quantos valores a gente tem para aquele x, tá bom? Quantas soluções, né? Vamos agora colocar mais um exemplo, e agora eu vou apertar um pouquinho, vai ser um pouquinho mais puxado esse exemplo aqui. Não é difícil, mas é importante que a gente saiba. Ó, o que eu tenho aqui é o seguinte, o dobro de um número
menos 3 é igual a 12. Pessoal, eu expliquei isso nas aulas passadas. O dobro é pegar 2 vezes alguma coisa. O dobro de um número, então é 2 vezes o x. Que um número eu não sei que número é, né? Quando eu não sei que número é, eu chamo de x. Né? Então, o dobro de um número, 2 vezes x. Menos 3. Símbolo 3. O símbolo de menos e o número 3. É igual a 12. É igual a 12. Nossa, professor, agora parece que está mais difícil. Como é que eu vou tirar esse 2? O que é esse 2 vezes o x? Como é que eu faço isso? Muito simples, pessoal. Vamos fazer aquilo que a gente sabe primeiro. Esse 3 está no lugar errado. Ele é menos e ele deveria passar para o lado de lá. Quando ele passar para o lado de lá, ele vira mais. Então, eu vou repetir esse 2 vezes x. Ó. E aqui do lado de cá eu vou colocar 12. Era menos 3, vai virar 12 mais 3. Tá bom? Uma coisa muito interessante, 2 vezes x é a mesma coisa que você escrever 2x. Você pode escrever assim também. 2 vezes x ou 2x. É a mesma coisa, tá? E agora, ó, eu vou somar aqui, ó, 12 mais o 3. 12 mais 3 vai dar 15. Tá? Aí o que que acontece? Agora, pessoal, eu tenho que dividir. Eu tenho que passar esse 2 para lá, para o lado de lá. Lembra que desse lado eu quero ficar só com número, só com letras? Então, eu tenho que passar esse 2 para cá. Só que lembra que esse 2 ele estava multiplicando? Ele está multiplicando. Então, quando esse 2 passar para o lado de lá, ele vai passar dividindo. Tá? Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 15 dividido pelo 2. Você pode escrever assim, dividido, ou você pode escrever assim, ó, x é igual a 15 dividido por 2 em forma de fração. Dá no mesmo, tá bom? X é igual a 15 dividido por 2. Por que que o 2 veio dividindo? Porque ele estava multiplicando. Lembra que eu falei que é a operação inversa? Se ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Se ele era mais, ele passa para lá menos. Se ele era menos, passa para lá mais, tá bom? Então aí você tem que resolver. Quanto que é 15 dividido para 2? Ah, só lembrando aqui, ou você faz dessa forma ou dessa forma, tá? E aí, 15 dividido para 2? Bom, 15 dividido para 2 vai dar 7,5. 7,5, não é isso? Então, vocês acabaram de resolver mais uma equação de segundo grau, tá bom? Sempre que tiver um númerozinho colado com a letra ou multiplicando a letra, vocês podem deixar eles juntos assim, ó. Olha lá, 2 vezes x é a mesma coisa que 2x, tá bom? Então, tentem fazer a atividade aí da plataforma. Eu coloquei um outro exemplo aqui, mas vai ficar muito longo o vídeo. Vou fazer esse outro exemplo no próximo vídeo, tá? Tentem acessar a atividade da plataforma e tentem resolver. Vamos com calma e na próxima aula eu coloco um vídeo, o próximo exemplo, tá bom? Boa semana a todos. Qualquer dúvida é só me procurar no grupo de WhatsApp ou no YouTube ou na própria plataforma. Até mais. Tchau, tchau.